Olá, alunos, tudo bom? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e essa é mais uma dica para vocês que vão prestar concursos públicos em geral. Tá? Não é a dica dos porquês junto, separado e com e sem acento. Essa dica, inclusive, nós aqui no Rico Domingues já temos, né, já demos para vocês em momentos anteriores. Aqui é um outro tipo de dica, tá, sobre porquê. Esse porquê junto e sem acento, ele mesmo, tá? Só dele que eu vou falar. Esse porquê junto e sem acento, tá, ele pode, na verdade, ter vários entendimentos. Ele pode estar iniciando uma oração coordenada, tá, explicativa, ou ele pode estar iniciando uma oração subordinada, causal. Às vezes é muito difícil essa separação. Tá? Alguns gramáticos, inclusive, advogam a não percepção, tá, de, em alguns casos, em alguns exemplos da diferença. Mas existem algumas diferenças e, recentemente, o ano passado, alguns concursos cobraram. Não é uma cobrança assim que aconteça a toda a prova, uma matéria top 10. Mas é aquela matéria que, quando cai, o aluno pouco estudou ou, muitas vezes, passou ao largo dela. O professor talvez não tenha em sala dado essa diferença. Quando você observa a tabela de conjunções, o porquê está tanto como coordenada explicativa, o porquê ele é explicativo ou ele é causal. Tá? Ele pode estar como coordenada explicativa ou como subordinada causal, se você decorar uma tabela. Entretanto, tá, você pode se pensar, puxa vida, então eu não sei quando será uma subordinada ou uma coordenada. Como eu disse, alguns professores até acham que não, em alguns casos é difícil estabelecer a diferença, mas há alguns desempates importantes. E o ano passado alguns concursos cobraram. Eu vou dar um exemplo de concurso que cobrou. Numa prova com cinco apenas questões de português, né, o que isso é bastante relevante e importante, tá? Uma questão dizia a respeito exatamente de um porquê, e a pergunta era, sublinhado o porquê, perguntava se ele era, dentre outras opções absurdas, havia no gabarito coordenado explicativo e também o subordinado causal. Então, para que você consiga resolver esse tipo de questão, vamos comigo tirar dúvida? Comigo, já, agora, vamos lá. Talvez, pelo exemplo, você já perceba. Vamos ver. Será a coordenada explicativa quando não ande descalço, porque você vai pegar uma doença. Há aqui uma projeção para o futuro. Tá? Há aqui uma inferência que eu faço futura. Não há um fato consumado aqui. Eu projeto. Alguns autores, inclusive, enfatizam que, nesse caso, tá, é muito comum o uso do verbo no imperativo. O verbo da oração inicial, aquela que não começa com porquê, está no imperativo. Tá? Nós vamos ler juntos aqui, ok? Mas já fiquem atentos a isso. Compare com, ele pegou a doença porque estava descalço. Vocês perceberam a questão intuitiva aqui, interpretativa? No caso do porquê subordinado causal, existe sim uma relação de causa e efeito. O evento já aconteceu. Então, vamos ler aqui essa informação de baixo. Não há relação de causa e consequência nítida. Pode acontecer, mas ela não está ali obrigatória. Apenas dá-se o motivo para que não se ande descalço. Ou seja, você projeta e faz uma inferência. Não sei se ele vai realmente pegar uma doença. Agora, aqui, ele pegou a doença. E foi constatado que foi por meio de uma bactéria, sei lá o quê, que na Terra ocorre. E a pessoa anda descalça, entendeu? Então, entre as duas orações, há uma relação de causa e consequência. Do ponto de vista gramatical, a marca do verbo. Note que eu coloquei em verde, tá? O verbo da coordenada explicativa, o verbo que começa logo após o porquê, ele está projetado para frente. Tá? Você pegará uma doença ou vai pegar a doença, é o futuro, não é isso? Enquanto que estava descalço é passado, é pretérito imperfeito no caso. Então, isso é uma diferença importante, tá? Que já distingue as duas, correto? Muito bem. Continuando. Pode ocorrer pausa entre as duas orações assinalada pela vírgula. Veja a questão da pontuação. Quando vier com a vírgula, tá, é porque é coordenada. Por que isso? Porque as orações coordenadas têm independência entre si. Não existe uma relação, como eu disse, de causa e efeito. Não é interessante colocar vírgula na subordinada. Não na ordem direta, certo? Não na oração a principal primeiro, a subordinada depois. Porque existe essa relação forte entre causa e efeito entre ambas, né? O que mais?
Pode-se eliminar a conjunção coordenada explicativa quando o porquê foi explicativo e trocá-la por uma mera vírgula ou 2 pontos. Vamos lá? Vamos tentar? Não ande descalço, você vai pegar uma doença. Tira, tá? E lá, será? Ele pegou a doença, estava descalço. Eu acho até que dá. Eu acho essa dica um pouco mais fraca, concordo que ela é um pouco mais fraca e perigosa. Mas qual é o caso em que a ausência do porquê e a presença de 2 pontos ficaria com menos coesão? Ficaria com uma cara mais de texto telegráfico? A subordinada. Aí é verdadeiro, ok? Seguindo nesse mesma situação, observe aqui a questão, eu pulei, né, da parte dos verbos, né? Opa, desculpe. Aqui da parte dos verbos. Você tem o porquê, tá? Certo? E para finalizar, então, nós temos aqui um caso bastante importante a ser verificado. Note, a oração anterior à explicativa geralmente possui o verbo no imperativo e tem caráter hipotético, como eu havia comentado. Enquanto que a oração, tá, que inicia com o porquê de caráter subordinado, tá, ele tem, na verdade, essa capacidade de trabalhar com o passado, estava, né, descalço, e poder ser reduzida. Note aqui, você pode reduzir a oração. Nós só podemos reduzir a oração quando ela for uma oração subordinada, não a oração reduzida das coordenadas. Portanto, se eu consigo fazer a reduzida, é porque ela é subordinada. Então, ele pegou a doença por estar cansado, tá? Ou, perdão, descalço, certo? Ao passo que aqui, não ande descalço por pegar uma doença, não vai dar. Aqui eu não consigo fazer a ideia da reduzida, né? Fazer a oração reduzida, que é quando nós tiramos o verbo e apenas mantemos a preposição com o verbo não conjugado, né? Certo? O verbo permanece, porém, não conjugado. Então, alguns detalhes fazem a diferença entre o porquê causal e o porquê explicativo, tá? Para finalizar, as ruas ficaram alagadas porque a chuva foi forte. Por ser a chuva forte. Então, nessa frase, que era a frase da prova que eu falei, tá? Qual seria a resposta? A chuva foi, passado. Dá para fazer a reduzida por ser a chuva forte. Dá para fazer a reduzida, correto? Então, você tem aqui a oração subordinada, certo? Causal, adverbial causal, e não a coordenada explicativa. Perceberam, então? Então, o porquê de um olhar rápido parece que não há como distingui-lo da coordenada explicativa da subordinada causal, mas dá sim. E os concursos têm começado a cobrar um pouco mais esse assunto, tá bom? Eu volto daqui a pouco ou em outra oportunidade com mais dicas de conjunções, tá ok? Tchau, tchau, até mais.